Oi, gente, eu sou a Bia E eu sou o Flecha. e hoje a gente vai falar do porquê que a gente decidiu criar esse canal e desenvolver esse projeto juntos. E como ter um mastermind em casa é maravilhoso. Sim, porque a ideia de mastermind dentro do relacionamento é um fator crucial para deixar ele cada vez mais saudável, para deixar cada vez ele mais vivo. Porque quando a gente está olhando para o mesmo objetivo, acaba que os dois se lembram das coisas. Então, se a gente está focado em ter uma saúde melhor, se em algum momento eu, por alguma ventura, eu me deslizar, eu me desfocar, vai ter ele e vice-versa. E Exatamente. Isso acaba sendo um alinhamento dos dois e nem sempre está relacionado. A gente acabou se desdobrando no trabalho, o que acaba. A gente sabe que não é uma realidade para todo mundo ter essa oportunidade de estar trabalhando junto, mas é como ela falou: o mastermind em relação a ter as conversas, a ter o alinhamento, a ter o olhar e a direção para o mesmo lugar. E eu acho que um ponto muito bom de trazer aqui, amor, para a gente começar esse vídeo até, é que uma coisa que ela me ensinou e que mudou completamente a minha vida, e eu digo que foi ela que me ensinou porque foi ela que persistiu nisso, foi ela que me trouxe, é a questão de olhar para todas as áreas. Ela sempre falou para mim: amor, olha para tua vida, o que tu quer. Eu falei: quero ganhar mais dinheiro, quero ganhar mais dinheiro, quero ganhar mais dinheiro, quero ganhar mais dinheiro. A única coisa que eu sabia pensar era mais dinheiro. E não posso dizer que não funciona, porque funciona. Fiz muito dinheiro, fiz milhões, porém, entretanto, todavia, as outras áreas. todas horríveis. E foi nesse nosso retorno que a gente decidiu olhar para a mesma direção e que acabou se desdobrando em a gente estar aqui juntos, né, amor? Exatamente, porque dentro do nosso trabalho individual, ele no marketing e eu dentro das minhas terapias, dentro do meu produto, eu tinha questões ali e ele tinha dele. Então, quando a gente parava para conversar, era muita dissipação de ideia. A gente não acabava que ele sempre falava mais de um do que do outro. Às vezes eu tava trabalhando, ele vinha e falava alguma coisa. Então, tinha muito essa interrupção das coisas sem deixar no flow. E olhando na narrativa da vida de cenário, de mundo ideal, a gente queria ter mais satisfação no nosso trabalho. A gente não estava satisfeito, eu já tinha uma vontade muito grande de fazer algum trabalho em relação ao desenvolvimento pessoal. E já fazia mais ou menos uns 3 anos que eu já vinha namorando essa ideia. 2 anos, na realidade. Desde que eu me tornei pai, né? Desde que nosso filho nasceu, eu entrei nesse momento onde eu Até fez um produto. fiz um produto, depois desisti, depois entrei num um ano e meio aí de um período sabático praticamente, fora das redes sociais e tudo mais, porque realmente eu não via mais significado. E a gente conversa o tempo inteiro, a gente vê as coisas e debate sobre elas, às vezes a gente fica 2, 3 horas falando sobre a mesma coisa. E isso acabou que se desdobrou de que a gente pensou, por que não fazer um projeto juntos? E eu digo para vocês, gente, sendo sincero, eu que tinha uma resistência maior em relação a isso. Sim, eu sempre quis trabalhar. Na verdade, estava como mundo ideal eu trabalhar com meu marido. E aí, quando a gente se conheceu, para vocês verem que quando a gente vai alinhando as crenças, as coisas elas vão acontecendo. Porque mesmo que ele negasse, quando eu coloquei como mundo ideal aquilo, eu sabia que em algum momento isso ia acabar acontecendo. Porque eu já tinha visualizado antes, eu já tinha visto. Então, essa visão de não importa o tempo, por mim a gente ficaria 5, 10 anos, cada um no seu, mas entendendo que o que eu desejava mesmo era trabalhar junto por conta dessa convergência, por conta dessa união dos assuntos que eu sempre é, enxerguei e ele tinha um pouco mais de dificuldade, mas não era só por... Estratégia, eu acho que era. Acho que o ponto legal de trazer aqui, que é uma coisa que a gente
fala aqui já no canal, que é sobre ser sincero sobre as coisas, né? É sobre ser verdadeiro com as pessoas, não existe perfeição. Eu tinha uma resistência porque eu nunca me entreguei de fato para um relacionamento. Eu sempre tive um pezinho sempre fora da relação. Sempre tive Na um dúvida, pé né? na dúvida. Então, para mim fazer um projeto junto significa estar junto de fato. Tipo, unir real. Real, assim, cara, eu Não é tô, o que por é exemplo, seu, é meu, meu, meu. Não. é nosso, isso aqui é nosso canal. Tanto que antes de a gente fazer o nosso canal aqui, a gente ia fazer cada um e ia ter o nosso. E eu falei pra ela, amor, na real não. Vamos Vamos tocar tudo num centralizar só, todos em um. centralizar tudo e vamos pra Então cima e é aqui isso aí. nesse canal você vai ver vídeo meu sozinha, vídeo do Felipe sozinha e vídeo nosso nesse formato, debatendo e entregando algo sobre um tema. E qual que é o objetivo do nosso canal, amor? E o objetivo do nosso canal é fazer você viver o agora, construindo uma vida que finalmente vale a pena ser vivida. Então, se você deseja viver melhor, ter mais saúde, ter mais prazer e satisfação, continua aqui, dá um like, se inscreve, comenta, sabe quanto é importante pra gente. Discorda, se tiver que discordar, não Comenta tem problema. discordando. Se vocês quiserem falar das opiniões de vocês, que mesmo que sejam divergentes à nossa, super válido. O que importa é a gente fazer vocês pensarem. E quem sabe algum comentário de vocês que caso seja diferente, Faça a gente mudar de ideia. faça a gente mudar de ideia, porque a gente não vive de fato um pensamento fixo, né? E o canal, ele é uma parte de algo que a gente está desenvolvendo, que é um produto, que é um projeto de fato nosso. A gente quer, a gente já está, né, fazendo os desligamentos, teoricamente, dentro dos nossos produtos. Eu já não estou praticamente pegando clientes dentro da parte do marketing, ela também nas terapias, porque de fato a gente quer investir, a gente ainda não tem uma previsão ainda em relação a quando a gente vai lançar alguma coisa, enfim. Mas por enquanto é só para agregar, só para vocês conhecerem a gente e realmente aprenderem um pouquinho com a gente. Falando em aprender, é interessante a gente falar sobre o que a gente aprendeu desenvolvendo esse trabalho, que é sobre o nosso propósito, do porquê que a gente está fazendo isso. A gente aprendeu com a vida que o que mais irrita a gente faz parte do nosso propósito. Então, se, por exemplo, eu me irrito muito com esse mercado de coaches de relacionamento falando que você só vai ser feliz se você for feminina, se você só vai ser feliz se você for masculino, no Homem sentido provedor. de se prover e etc. Isso me dá uma coisa, gente, mas uma coisa, porque não faz sentido. A longo prazo, a galera perde. Aquela frase que a galera diz, né? No longo prazo eu não perco. Galera, é Pelo no longo contrário. prazo que todo mundo perde. Porque como que vai sustentar a performance? Como que tu vai sustentar o fato de reprimir desejos? Como que tu vai sustentar o fato de reprimir Quem tu é? tudo? Porque o desejo ele vai tanto na área do trabalho, quanto na área do sexo, quanto da área da vida. O desejar. Por que que você vai reprimir isso? Desvalidar todas as coisas que fazem sentido para você para caber no outro. Então, a pauta principal aqui é realmente falar sobre o quanto a gente está cansado da incongruência a longo prazo. E um ponto, amor, que é legal, porque quando a gente traz que o que nos irrita são esses coaches de relacionamento e todas essas coisas, é porque o relacionamento, ele é o desdobramento Da vida de duas pessoal. pessoas individuais. Exatamente. E aí, não tem como tu individualmente ter um relacionamento a dois bom se o um não se desenvolveu, se um não se conheceu, se um não entendeu o que faz, o que não faz. E aí a gente entra na questão de o que acontece, principalmente no lugar das mulheres que eu vejo, né? Dificuldade de dizer não, dificuldade de impor limites, dificuldade de falar o que quer, o que não quer, o que deseja, o que não deseja, porque sim, a gente acaba vivendo hoje em uma sociedade que, na minha visão,
na minha opinião, enviesa muito mais para o homem do que para a mulher. E o que acaba acontecendo com os homens, amor, quando as mulheres fazem isso? O que você acha que eles se tornam? Eu acho que o homem se torna, tu diz? Isso, o que ele se torna quando a mulher não sabe dizer não, quando a mulher ela deixa de viver os sonhos, deixa de falar o que ela sente? Eu acho que o ponto mais importante, acho não, eu acredito que o ponto mais importante é que o homem, além de tudo, perde admiração por quem ele está do lado. Porque essa ideia da mulher submissa, e muitos usam a ideia religiosa, da ideia de que, e aqui não é sobre religião em si de fato, mas é estar sob a mesma missão. Eu acredito que é lado a lado, é nós juntos. Sim, a gente decidiu trabalhar junto, não porque eu sou submissa a ele. Não, é nós. Pelo contrário, nós somos submissos um ao outro. Um ao outro. Então, essa ideia de que. E também tem um outro ponto, olhando até do viés do homem, que muita gente diz que o homem ele não pode lavar louça, o homem ele não pode, o único papel do homem é o dinheiro. O valor do homem ele vai muito além do financeiro. Só que o que aconteceu com a sociedade hoje? É que no fim, o homem não tem, no final das contas, nada para dar além do dinheiro. Ele não tem de fato. Porque é aquela coisa, tira o dinheiro, o que fica? É um Cara, que se não hoje eu quebro financeiramente, eu não tenho R$ 1 dentro de casa e ela tivesse que me sustentar, eu permaneceria dentro do relacionamento. porque o dinheiro é uma parte. Então é aquela coisa de pensar na cadeira. Uma cadeira que quebra uma parte, tu consegue ainda assim sentar. Se só tem uma parte na cadeira e ela quebra, acabou a cadeira. Então, o homem ele precisa se autodesenvolver e ter coisas além do trabalho. E foi uma coisa que a gente conversou. Eu falei, amor, eu não tenho problema nenhum em prover 100%. Para mim, sempre isso foi um padrão. Eu sempre tive essa crença de que o homem é provedor e é tudo com o homem e tal. Eu falei para ela, amor, não tem problema nenhum. O grande ponto é que se você não trabalhar, o que vai acontecer? Eu vou ter que trabalhar mais. Não tem mágica. E aí, consequentemente, eu vou ficar mais ausente da nossa relação. Exatamente. Porque não tem como, gente. O dia só tem 24 horas. Não tem mais. E não é igual para todo mundo as 24 horas, tá? As 24 horas, elas são diferentes para as pessoas. Mas dentro das nossas 24 horas, se eu vou me dedicar mais ao trabalho, logicamente eu vou me ausentar como pai, vou me ausentar como marido e vou me ausentar como dentro da minha saúde, por exemplo. Exatamente. E aí acaba que eu fico carente dele. Se eu não trabalho, eu não vejo utilidade minha para com a vida. Automaticamente paro de estudar, porque o trabalho ele me faz estudar cada vez mais. E é uma coisa que foi o que assim, eu amo nela de paixão, a inteligência, a mulher mais inteligente do mundo. Eu sou muito viciada em estudar, sempre, desde que eu comecei a trabalhar com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu sempre fiz curso, sempre tô estudando, sempre tô lendo, enfim. E aí eu ia perder isso, porque pra que eu ia estudar? Para quê? Porque quando a gente se enche de conhecimento, a gente tem vontade de falar, compartilhar. Exatamente, a gente tem vontade disso. Então, se eu não tô utilizando isso para o meu trabalho, para as minhas redes sociais, de que adianta eu estudar? Eu vou ficar aqui, vou fazer uma blogueiragem ali, vou cuidar do meu filho. Mas isso realmente vai me nutrir? E aí acho que é um ponto, amor, até para trazer pro pessoal, é que a gente fala muito aqui que acho que todos os vídeos que a gente gravou até agora, a gente fala, não tem extremismo, não tem polarização, a gente está sempre entendendo qual o lado que é melhor, o caminho do meio. Se ela gostasse disso de fato, coisa que também a gente não acredita que tem como gostar disso. Foi o que eu falei. Eu não acho que vale, que é real, essa coisa que a mulher gosta, de cuidar da casa. Pra mim, na minha visão, e, gente, é minha opinião, tá? Pelo que eu enxergo, pelo que eu vejo do mundo, não tenho absolutamente nada pra falar além da minha visão aqui. Na minha visão, a mulher, ela foi condicionada desde muito cedo, desde tempos e tempos e tempos e tempos, lá nos nossos antepassados,
lá na nossa árvore hereditária, a achar que faz parte da natureza dela deixar a casa organizada, porque foi tudo ensinado pra gente, como é, como não é. Eu olho pra serviço de casa, onde, na minha opinião, e hoje a minha família fala, as mulheres da minha família, poxa, como é ingrato esse serviço, onde a gente arruma, a gente limpa, a gente faz tudo, e mesmo assim, no outro dia a casa tá uma bagunça, é os animais que vão É como se fosse um fazendo. trabalho improdutivo, porque ele é infinito, ele não tem nenhum prestígio, teoricamente, ele não tem nenhum reconhecimento, e o homem muitas vezes não reconhece. Não vê. Ele não Felipe vê. só começou a reconhecer que a casa precisava de limpeza quando ele começou a fazer. A pegar junto com ela, Senão, auxiliar ela. Mas isso é uma questão, eu amo estudar sociologia, e isso é uma questão social de fato. Nós somos condicionados a pensar dessa maneira. Eu, por exemplo, toda série, todo filme que a gente vê, quase sempre, toda vez não, mas quase sempre tem alguma cena que nos emociona. E eu choro em todas. eu e o Felipe, a gente tem a mania da gente olha, A gente né? se Os dois olha, tá com o olho o cheio cara de lágrimas, daí a chorando. gente ri porque a gente tá chorando. Exatamente. Então, e aí qual que é a ideia? Homem não chora. Por que que homem não chora? E a gente tem aqui uma parceria muito grande em relação a compartilhar todas as coisas. Desde um sentimento, desde um receio, desde um medo, uma dúvida, uma incerteza, até logicamente. Honestidade acima de tudo. E isso se desdobra no que a gente entende que é até a parte financeira que a gente acaba trazendo. Nós temos o nosso dinheiro. Se eu tenho um, ela tem um, a gente tem dois. Se eu tenho um, ela não tem nada, a gente tem um. Ponto. É exatamente isso. E a convergência da otimização, né, do tempo. Então, por exemplo, às vezes você tá num cenário onde você não vai conseguir trabalhar junto com seu marido, trabalhar junto com seu parceiro. Mas a ideia desse vídeo é fazer com que você tenha uma otimização do seu tempo e do seu dinheiro. Porque quando vocês mudam a mentalidade de que o trabalho, ele é a vida, o trabalho, Faz ele parte da vida, né? faz parte da vida e ele ele só é consequência do que você faz diariamente. Então, se você está se autodesenvolvendo, se você está estudando, se você está se ajudando a parar de se sabotar, se você está cuidando da sua disposição, da sua alimentação, do seu entusiasmo, automaticamente as oportunidades no trabalho, elas vão começar a aparecer. E essas oportunidades, você, em conjunto do teu marido, e teu marido em conjunto da tua existência, vão fazer com que vocês enxerguem que os dois têm capacidade de unir cada vez mais os propósitos. No sentido de, eu tenho cliente que tem dificuldade porque o marido não quer dividir o patrimônio. O dinheiro dele é dele, o dela é dela. Ele ajuda a pagar as contas da casa, paga a maior parte, ela ajuda também em algum momento, mas ele não tem confiança pra deixar ela tocar no dinheiro para eles juntarem e ela não tem confiança. Então, acaba que eles só são conhecidos que moram juntos. Porque quando eu aprendo que o dinheiro é nosso, não importa, eu vou pedir a opinião dele se eu quero gastar. E ele pede a minha. Gente, não interessa se não interessa se a bala. não interessa se a parte maior é de um ou de outro. Hoje, logicamente, até trazendo para as pessoas, até vou trazer uma analogia e fazer uma piada para trazer contextualização de fato. Mesmo que hoje venha mais do meu lado, o financeiro, na grande maioria, Sim. Eu peço a opinião de qualquer coisa, exceto, eu só não peço a opinião dela quando ou vou mandar flores ou vou comprar algum presente para ela. Aí eu não peço a opinião dela. Exatamente. Aí é surpresa de fato. Mas isso é uma coisa que é confiança e conversa. Por quê? Foi um trabalho de lapidação dela e é um trabalho diário para que ela não gaste. Gente, por mim, eu gastaria dinheiro, entendeu? Eu gosto de comprar coisinha.
coisinha que é útil, não tão... Ela sempre tem. Acho que todo dia ela fala, amor, tem que comprar isso, tem que comprar isso, tem que comprar isso. E aí eu vou falo filtrando, todo. logicamente. Por E quê? acaba que vai ficando em stand-by, porque ele é muito mais consciente do que eu. Eu sou muito mais conservador em relação, porque também a gente definiu, isso a gente falou num outro vídeo, sobre acordos, e os acordos eles são feitos no início da relação, então a gente fez isso quando a gente voltou ao nosso relacionamento, que foi, vamos construir patrimônio. E essa é a pauta da nossa vida. A gente quer viver bem? Beleza, mas a gente vai construir patrimônio. A gente tem um objetivo financeiro. Então, para ter esse objetivo financeiro alcançado, eu vou precisar agir mais como ele, que sabe mais do que eu. Vai ter que ser mais... Então, eu não vou, por exemplo, unha, coisas. Eu não vou ficar fazendo toda vez. Eu não vou ficar comprando shampoo o tempo todo. Eu não vou ficar comprando coisinha de casa. Porque tem mulher que é viciada, muito viciada em comprar utensílios. E as pessoas não olham nem no médio prazo. A gente fez esses dias uma conta, não lembro do que foi, acho que foi de sair para jantar. A gente tem alguns acordos em relação a saídas, enfim. A gente saía para jantar sempre 2, 3 vezes por semana, e quando a gente decidiu que a gente tinha um objetivo financeiro, a gente falou, a gente vai construir um patrimônio X, que a rentabilidade desse patrimônio pague o nosso custo de vida, mas a gente não vai deixar de viver. Só que a gente vai reduzir algumas coisas que não fazem sentido. E a gente chegou à conclusão que a gente gastava, acho que quase 15, 20 mil reais por ano saindo para comer sushi. E a gente para e pensa assim, não, peraí. Não tem como, esses 20 mil reais na nossa conta é muito melhor. É muito melhor, mas também a gente não pode deixar de parar de comer. Isso, aí a gente come, a gente reduziu a quantidade de vezes que a gente vai no sushi, a gente ainda vai, só que a gente organiza a nossa vida pensando que esse dinheiro é muito melhor na nossa conta, rendendo, do que ele na nossa barriga. E vida, um ponto que eu acho que a gente pode até para encaminhar ao final do vídeo é que uma das coisas que a gente percebeu e entendeu é que as saídas em excesso e qualquer coisa, gente, que vocês forem fazer em excesso, nenhum excesso ele é bom. Então todo excesso ele vai sempre esconder uma falta. Todo excesso de saída é porque quer queira ou não, em algum nível, não tá bom o que tu tá vivendo. Exatamente. Então, quando a gente entendeu que, tá, só um pouquinho, a gente morava num lugar e a gente falou, amor, vamos se mudar para um lugar onde... Porque a gente é muito caseiro, mas a gente acabava saindo muitas vezes para comer porque a gente não tinha muita coisa para fazer. Então, nossa casa era pequena. Acabava se obrigando a sair. Então a gente se mudou para um condomínio onde tem toda a infraestrutura possível e imaginável aqui. Praia, serviço de praia, vai abrir restaurante agora dentro na temporada. Do prédio. Piscina aquecida, academia, um salão de festa gigantesco. Sauna. Parquinho. Ele é lindo, gente, verde. A gente mora de frente, a vista pro mar. A gente montou uma estrutura onde que a nossa realidade supre. Não faz sentido a gente ficar saindo, porque a gente já tá muito satisfeito aqui. Então a gente mudou a alimentação. A gente acaba até fazendo às vezes uma força para sair, porque por nós a gente de fato não sai. Exatamente. A gente ficou esses tempos aí, de quase 2 meses. 2 meses sem sair para comer sushi, sem sair para comer nada. Uma festinha de vez em quando, porque a gente gosta de sair às vezes. E isso faz parte do nosso cenário de vida, do nosso mundo ideal. O sair, às vezes, tomar uns drinks, às vezes, aproxima a gente do que a gente acredita que é saudável para o relacionamento. Então, quando eu olho para qualquer atividade que eu faço na minha vida, no meu cotidiano, e o Felipe também, a gente pensa, isso aproxima ou afasta? Sempre. E às vezes pode parecer até incoerente, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em autodesenvolvimento, quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em performance, a gente pensa que filme, que bebida, que festa é contra. Então, o que tu tem que fazer? Esses dias a gente viu um vídeo que foi uma das coisas que nos indignou, é que pobre não pode ter sofá em casa. Você não pode ter um sofá em casa. Se você tiver sofá na sua casa e ainda se ainda for pobre, venda. Só que... A gente comprou esse sofá agora. Faz uma semana que a gente comprou esse sofá, galera. Nesse sofá que a gente lê, estuda, assiste filme, conversa, faz vídeo, descansa, fica feliz, deita, nananã.
É isso, é o olhar das coisas. E aí, eu tava só trazendo, amor, desculpa. Amor, O sofá, a festa, a bebida, o filme, eles podem parecer completamente contrário ao que você quer. Porém, para nós, isso nos aproxima muito. A gente já teve, acho que a primeira vez que a gente saiu, a gente teve algumas já mudanças de desdobramento na nossa vida. A segunda vez que a gente saiu de novo, a gente decidiu trabalhar juntos. a gente decidiu trabalhar juntos. Então, essa sinergia, o desdobramento quando tu permite soltar as coisas, descansar, dar risada, relaxar, não viver uma vida performando o tempo todo. Então a gente gosta muito de sair. A gente até não sai mais, porque também a gente tem um entendimento de que quando a gente sai, esconde uma falta. Então, E também o sair, ele atrapalha muito a nossa rotina, que pra gente faz muito sentido. A gente gosta da nossa rotina, então quando a gente sai... Sair uma vez por mês, ok, aproxima. Beber. Pra beber. Agora, sair pra beber toda semana... Não dá, porque, por exemplo, a gente costuma sair sempre no sábado. Domingo, a gente é imprestável. A gente tá gravando hoje esse vídeo num domingo. Se a gente tivesse saído ontem, a gente não estaria gravando hoje. Então, tem coisas que você precisa entender que, beleza, tá, isso é coerente com o que eu quero sair. Ontem, acho que foi ontem mesmo. Ontem mesmo eu falei pra ela, amor, quero sair. Ela, amor, a gente tem que gravar amanhã. Eu falei, tá, beleza, então vamos gravar amanhã. Aí semana que vem a gente já se organiza pra gravar sexta e sábado mais. E sábado a gente vai sair. E sábado a gente sai. Pronto, porque você precisa entender o timing das coisas. Você não pode ser uma criança mimada. Ah, eu quero sair agora, eu vou sair porque eu quero fazer, eu tenho que fazer o que eu quiser. Ou ser extremista e nunca sair. Então é sempre sobre, eu quero fazer o que eu quero e eu foda-se. Com responsabilidade, no sentido de que dentro dessa saída, a gente entende os gastos, a gente entende o que vai trazer de benefício, o que vai trazer de consequência, a gente entende tudo. Tudo é pensado, tudo é nessa busca de convergência e otimização de tempo e dinheiro. E um ponto, acho que pra gente fechar esse vídeo aqui, tem muita gente que fala, é muito simples quando você não gastar. E realmente, é muito simples. O grande desafio é quando você tem, você não gastar. E o que a gente está falando aqui é baseado na perspectiva de que, por exemplo, eu fiz em um determinado ano mais de R$1 milhão. E eu gastei praticamente esse R$1 milhão. Então hoje eu olho para o dinheiro em relação a como que eu posso viver sem precisar gastar tudo ele. Tudo. E aí é aquela coisa de tu neutralizar essa memória, de tu olhar para esse lugar de fuga, de gasto excessivo. Compulsão por E aí gastar. tem uma frase que eu, Flecha, quero desmistificar aqui, que é a minha visão, não sei se, acho que isso está alinhado com ela, mas para vocês verem que tem coisas que vão saindo, que é merecimento. Ah, você merece, então vai lá e faz isso, você merece, faz isso, você merece. Galera, tudo bem, você pode merecer todas as coisas boas do mundo, mas você precisa entender se isso tá alinhado para onde tu quer ir. Porque eu sinto que eu mereço. Por exemplo, hoje a gente tava falando antes de gravar esse vídeo. Pô, amor, a gente gravou, estreamos aqui, começamos a gravar, vamos comemorar? Eu falei, amor, a gente vai ter que sair, vai ter que fazer isso, vai ter que isso, aquilo. Na real, não vamos sair. A gente tem dinheiro pra sair? Tem na conta. Tem dinheiro pra gastar? Tem todas as coisas? Tem. Vai fazer alguma diferença na sua vida? Não, mas não faz sentido. Ponto. E aí, puta, pra fechar. Isso pode até virar pauta de vídeo, amor. Já fica aqui. Eu vou soltar e a gente fecha o vídeo. Tá. Fechou? Uhum. Merecimento não é só comida. É. Prazer não é só comida. A nossa vida, ela não se desdobra em prazer com comida. A gente tem satisfação, entusiasmo e prazer em outras áreas da nossa vida. Então a gente aprendeu... E também na comida. E também na comida. Mas a gente aprendeu que não é só nesse lugar. Isso aí já vai ser a pauta do outro vídeo. Tá bom? Então, gente, beijo no coração, fiquem com Deus, até mais. Valeu! Ai, eu tô feliz.